Queridos, essa noite nós vamos estudar juntos ou meditar um pouco num texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver dos versículos 7 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 7 a 18. Tá um frio bom, né? Em Campo Mourão. Eu não sei o que é isso lá em São Vicente, não sei. Mas é bom conhecer, né? E vocês estão de parabéns de não preferir ficar debaixo da coberta, mas escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, é se reunir como igreja do Senhor, é buscar a face de Deus enquanto se pode achá-lo. Então, louvado seja Deus por isso. Todos estão lá, 2 Coríntios capítulo 3? Se sim, diga amém, por favor. Quem não está, diga misericórdia. Alguém? Não? Sem misericórdia? Então amém. 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 7 a 18. Vamos ler juntos. Diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, gloriosa, e contemplar, ó Deus, o resplendor da Tua face. Eu oro, Deus, que essa noite, a Tua glória, Deus, ela possa ser contemplada por cada um aqui presente. Eu oro que o Senhor se manifeste, Senhor, e fale a cada coração. O Senhor traga-nos todos para mais perto do Teu coração. Queremos Te ver, Jesus. Abra os nossos olhos para que a gente possa Te ver. Abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir. Abre, Senhor Deus, os ouvidos e o entendimento da Tua igreja, para que possamos ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja, Senhor. Nós estamos sedentos e famintos por mais do Senhor em nós, ó Deus. Então, responde esse clamor do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nós já Te agradecemos e louvamos, porque o Senhor fará acima daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Queridos, essa passagem é uma passagem para mim muito especial, eu tenho certeza que para todos nós, porque o livro de 2 Coríntios, Paulo está lidando com algumas questões que foram levantadas na igreja de Corinto. Aquela igreja foi fundada por Paulo, só que mesmo passando tempo com eles, investindo na vida deles, eles de alguma forma deram ouvido a alguns homens que a gente chama de judaizantes, vindos de Jerusalém e trazendo uma confusão, porque eles traziam um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. Você sabe que a mentira só existe porque existe a verdade, né? A mentira, ela tenta imitar a verdade, mas ela não é a verdade. É como uma obra de arte, que você tem a cópia original, tem a obra original, né, que o autor pintou, ou fez, ou esculpiu, mas você tem várias imitações da mesma obra de arte. Mas elas são tão parecidas com a original e são tão parecidas que você não consegue dizer
apenas olhando que é falsa, ou que é uma cópia, ou que é uma imitação, que não é a original. Então não demorou muito para que houvesse uma imitação do evangelho que Paulo pregava. Paulo, apóstolo aos gentios, levou o evangelho àqueles que não eram de Israel, que não eram judeus. E muitas igrejas, muitas pessoas em vários locais, em várias cidades do Império Romano na época, creram no evangelho. E muitas igrejas começaram. E não demorou muito para que um falso evangelho surgisse. E esses homens que levavam esse falso evangelho, eles falavam para as igrejas que Paulo havia pregado o evangelho: olha, se vocês realmente querem ser verdadeiros cristãos, vocês devem cumprir a lei de Moisés. Se vocês forem verdadeiros judeus, e ainda que vocês então podem crer em Jesus, e vocês vão ser verdadeiros cristãos. Tudo muito lindo, soando muito espiritual, porém uma mentira. Porém trazia uma confusão na mente das pessoas. A igreja ficou confusa, de tal forma que começou a questionar Paulo. E eles falavam: é mesmo, Paulo, quem é Paulo? Por que Paulo fala com tanta autoridade? Por que a gente tem que ouvir o que Paulo está dizendo? Qual a carta de recomendação que Paulo nos trouxe? Esses homens vieram de Jerusalém, eles falam em nome dos apóstolos. E a igreja estava confusa, estava dando mais ouvidos àquelas mentiras que aqueles homens traziam do que a verdade, a palavra de Deus, aquilo que foi pregado por Paulo. Bom, eu só trouxe esse contexto para vocês entenderem um pouco mais essa passagem. Paulo aqui, ele está fazendo uma comparação no capítulo 3 da carta, entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança foi aquela estabelecida por Deus, né, com Moisés por meio da lei. A lei escrita, os 10 mandamentos, a lei que foi escrita e gravada em pedras. Totalmente diferente da nova aliança. Essa aliança que veio com o Novo Testamento, com Jesus, que cumpriu toda a lei e passou a habitar dentro de nós que cremos nele. Então essa lei, na nova aliança, ela foi escrita nos nossos corações. Essa lei não está mais em pedras, não é algo externo, é algo agora interno, é algo que vem de dentro para fora, que é produzido pelo Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Então essa lei externa, que era da antiga aliança, em comparação a essa nova aliança, que traz agora essa lei escrita internamente nos nossos corações. Mas também uma comparação muito clara, muito poderosa que Paulo faz nesse capítulo é que a antiga aliança, a que era baseada pela lei, ela trouxe morte como resultado. Em comparação à nova aliança em Cristo Jesus, essa nova aliança é baseada na fé, né? Nós a recebemos pela graça de Deus, porque ela é baseada apenas na fé em Cristo. Essa nova aliança, ela produziu vida, porque todos nós estávamos mortos, porque todos nós havíamos falhado em cumprir a antiga aliança. Todos nós quebramos o mandamento, todos nós fomos culpados diante da lei. Por isso essa nova aliança, ela não trouxe morte, mas ela trouxe vida. Ela trouxe vida. Então, a antiga aliança gravada em pedras, a nova em corações humanos. A antiga aliança trouxe morte, a nova aliança trouxe vida. Essas são as duas comparações básicas para a gente dar início ao texto de hoje. Tudo bem? Antes da gente falar do versículo 7, eu quero mostrar só o esboço dessa passagem para vocês poderem acompanhar. Alguns de vocês são estudantes da Bíblia e gostam de anotar, então parabéns, papel e caneta na mão, né? Tome nota disso aí. Vocês estão acompanhando ali o esboço? Os versículos de 7 a 11, a gente vai falar sobre a glória que diminui em comparação à glória que aumenta. Uma se refere à antiga aliança e a outra se refere à nova aliança. E dentro dessa passagem a gente vai falar dos versículos 7 a 8. A glória significa vida espiritual e não morte. E de 9 a 10, glória significa justificação e não condenação. E no versículo 11, glória é permanente e não temporária. Tudo isso em comparação à antiga aliança e à nova aliança. A segunda parte, os versículos de 12 a 18, a gente vai ver que a glória revelada é em contraste à glória escondida, né? A glória da antiga aliança, ela era escondida. Moisés tinha que colocar um véu para que ninguém visse essa glória desvanecer.
Mas a glória da nova aliança, ela é revelada. E a gente vai ver nos versículos de 12 a 13 que a glória é confiança, de 14 a 17 que glória é libertação, e no versículo 18 que glória é transformação. Amém? Só que antes ainda da gente começar o versículo 7, eu quero ler uma passagem. Eu estou fazendo suspense para que você tenha muita curiosidade, tá bom? Eu quero ler uma passagem de Êxodo, capítulo 34, versículo de 29 a 35. Essa passagem ela vai mostrar um pouquinho melhor para nós a realidade dessa glória da antiga aliança. Porque sem que a gente olhe, e pense, né, um pouquinho de como era essa glória da antiga aliança, a gente não tem como dar valor devido à glória da nova aliança. Então vamos ler Êxodo 34, de 29 a 35. Você pode acompanhar na sua Bíblia, caso esteja muito pequeno aqui para você ver. Diz assim: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. É importante vocês observarem nesses versículos uma repetição, né? Um ciclo, uma continuidade. Quando Moisés estava na presença do Senhor, ele tinha liberdade, ele não precisava de véu sobre o seu rosto, ele estava contemplando a face do Senhor, falando, ouvindo a voz do Senhor diretamente com ele. Ele estava em comunhão com Deus, ele estava em relacionamento com Deus, e ele estava sem véu, ele não precisava de nada. Ele estava em plena liberdade, ele estava falando com o Senhor. Porém, toda vez que Moisés saía da presença do Senhor, ele não percebia mais o seu rosto, né, por causa da glória, da luz, né, da glória do Senhor, havia contagiado Moisés. E aquela glória, ela era tão forte que o povo de Israel não conseguia contemplar, olhar para Moisés. Era muita luz. Afetava, agredia os olhos do povo. Então Moisés ele tinha que colocar um véu para que o povo pudesse se aproximar dele, para que o povo pudesse ouvir o que ele tinha a dizer, ouvir o que ele tinha ouvido da parte de Deus. Então isso se repetia. E aí quando Moisés novamente ia falar com o Senhor, ele tirava o véu. Mas toda vez que ele falava com o povo, ele colocava o véu novamente. Isso eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vai ser fundamental para a gente ver a diferença da glória da nova aliança. Agora sim vocês estão prontos. Versículo 7 diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Então aqui há uma comparação que Paulo está trazendo, tá? E essa comparação fala em relação à glória da antiga aliança, que aqui ele chama de ministério que trouxe a morte, né? Para você ter ideia, né, eu vou ler um versículo, Êxodo 32, de 27 a 28, como esse ministério da lei trouxe morte. Diz assim: declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo.
Por que que eles morreram? Porque Moisés mal tinha descido do monte com as tábuas da lei e o povo já estava adorando o bezerro de ouro. A lei de Deus, ela não tem problema algum, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Nós é que somos problemáticos, nós é que somos pecadores. E diante de uma lei que é tão santa, que é tão perfeita, todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos, todos nós transgredimos a lei e todos nós somos culpados diante da lei. E a pena, a punição para quem transgride a lei de Deus é a morte. Então não importa se você transgrediu 10 mandamentos ou leis, ou se transgrediu apenas uma. O resultado é o mesmo, é a morte. Para todos que transgrediram, para todos que pecaram, para todos que erraram, é a morte. E morte na Bíblia é separação eterna de Deus, ou seja, sem chance, né? Sem chance de salvação, sem chance de comunhão com Deus. Então, essa é a situação do homem natural, longe de Deus, separado de Deus por causa da sua transgressão à lei. Então a lei serve como espelho. E o espelho, você sabe, você olha lá de manhã, você sabe exatamente, opa, tem que limpar meus olhos, né? Tem que escovar o dente, ou você almoça, tem um brócolis pendurado aqui, né? Aí você tem, nossa, ainda bem que o espelho me mostra isso, né? E aí o espelho, ele serve realmente para revelar para você quais são os problemas, né? Quais são os traços, né? E os defeitos que nós temos. Então a lei, ela serve como um espelho, ela simplesmente mostra para nós que nós somos pecadores, que nós erramos e não somos dignos do céu. Então, é um ministério que trouxe o quê? Morte. Tá bom? A lei, o ministério da lei, é bom todos entenderem, é um ministério que trouxe morte. E eu fico impressionado como ainda nos dias de hoje há pessoas que falam: não, eu creio na nova aliança, mas vivem debaixo da antiga aliança. Elas falam: não, eu quero Jesus, mas o estilo de vida é um estilo de vida preso ou submetido a um peso, né, de uma antiga aliança. Não há liberdade, não há transformação, não há alegria, não há paz, só um peso. Só um peso de condenação, um peso de culpa, um peso de que eu não sou bom o suficiente, um peso de que não adianta quanto eu tento acertar, eu nunca consigo, eu nunca chego lá. Esse é o peso do ministério da morte, esse é o peso do ministério da antiga aliança, da lei. Quando nós vivemos, não importa se são as leis de Moisés ou as leis que nós mesmos criamos. Quando nós vivemos, ou tentamos viver a nossa vida espiritual debaixo dessas leis, o nosso resultado, quando a gente sente que a gente cumpriu elas, a gente está super bem, né? Mas quando a gente sente que a gente falhou em algum ponto dessas leis, eu sou tão indigno. Ainda bem que você descobriu, né, que é indigno, porque quando que você foi digno, né, para começo de história? Nós nunca seríamos dignos, porque todos nós pecamos, todos nós transgredimos a lei de Deus, todos nós fomos considerados pela lei, executados pela lei, mortos espiritualmente, todos nós. Tanto é que Efésios nos fala que todos nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, não é? Então, o ministério da lei é um ministério que você não quer viver, tá bom? Você não quer praticar, você não quer ter nada a ver com ele, porque o resultado é morte, e nós já passamos disso, amém? Nós já passamos disso, para a glória de Deus. Então aqui, Paulo ele faz uma comparação do ministério que trouxe a morte, que foi gravado em pedras, né? E ele fala que esse ministério, ele não nega a glória dele, ele veio com tal glória que os israelitas não conseguiam contemplar, e realmente, era uma glória, a glória de Deus estava ali. Tanto é que quando a lei foi dada, você lembra lá, né? Trovões, relâmpagos, raios, nossa, o monte Sinai fumegava e ninguém podia se aproximar, porque até um animal que se aproximasse daquele monte morria, porque tamanha era a glória de Deus e o poder de Deus naquele lugar. Há muita glória, e Paulo não nega.
Falou, olha, aquele ministério que trouxe a morte foi glorioso, muito glorioso. E a gente tem a prova disso na palavra de Deus. Ainda que desvanecente, ainda que aquela glória fosse embora, porque ela não ficava. Moisés, ele cobriu o rosto, mas ele sabia que logo, logo aquela glória estava desvanecendo, estava indo embora, estava evaporando. Logo, logo ele ia estar de volta, do mesmo jeito. Não era uma glória que ficava. Então, aí Paulo fala no versículo 8, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? É lindo que ele fala o ministério da morte e o ministério do Espírito. O ministério da morte foi o que a lei trouxe. O ministério do Espírito é o que Jesus Cristo trouxe. O ministério do Espírito, ele traz vida. E agora eu quero ler Atos 2, de 38 a 40, para você ver a diferença. Atos 2, de 38 a 40 diz, Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, quando a lei foi dada, quantos morreram? 3.000. Quando o Espírito foi derramado, quantos tiveram vida? 3.000. Então, você vê a diferença do ministério que trouxe a morte para o ministério que trouxe a vida. Uma excelente ilustração está no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Você vai encontrar lá o profeta Natã advertindo o rei Davi. Depois do rei Davi ter cometido adultério com Betseba, ele primeiro, logo depois desse ato vergonhoso na sua história, ele manda executar o marido de Betseba, Urias. E aí ele não para por aí, ele mente e ele vai um abismo chamando outro abismo. E quando o profeta Natã chega para Davi e pergunta, olha, Davi, existe um cara que tem muitos gados, muitas ovelhas, ele tem muitos rebanhos, ele é muito rico. E tem esse outro cara que só tem uma ovelhinha. Mas esse cara que é rico e que tem muitas ovelhas, ele tomou a ovelhinha do cara que só tinha uma. O que ele merece? E Davi, ele até estufa o peito, ele fala, morte! Esse cara merece a morte. E ele fala com muita ousadia, muita autoridade. E aí, o profeta Natã fala para ele, esse cara é você, Davi. E aí ele cai em si. E ele fala, ai de mim. Só que Natã, o profeta Natã que Deus enviou, ele fala, mas Deus te perdoou do seu pecado e você não morrerá. Uma ilustração. O ministério que trouxe a morte, o ministério que trouxe a vida. Davi, ele se deparou com essa realidade. Ele sabia o que era um ministério da lei, da morte. Mas ele aprendeu e ele descobriu o que era o ministério do Espírito, quando ele recebeu o perdão da parte de Deus. Deus, ele deseja nos perdoar. Todos nós, pecadores, mortos, separados de Deus. O Senhor deseja nos perdoar. O Senhor deseja nos restaurar. O Senhor deseja fazer de nós canais do amor e de vida. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que vão proclamar a vida e levar o amor de Deus e a vida de Deus a outros que estão mortos, que ainda não conhecem, que não provaram do Senhor. E essa foi uma ilustração bem forte que o Antigo Testamento nos traz sobre a lei e a graça. Agora eu quero ler os versículos de 9 a 11 com você. Diz assim, se era glorioso, prestem atenção, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então, novamente, Paulo ele continua essa comparação da glória da antiga aliança e da nova aliança. E ele diz aqui, olha,
Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, que trouxe morte, se isso era glorioso, quanto mais glorioso você acha que vai ser o ministério que produz justificação? O ministério da lei trouxe morte porque trouxe condenação. Está condenado. O ministério do Espírito trouxe vida porque trouxe justificação. O que é ser justificado? Ser considerado justo. É como se você estivesse num tribunal, diante de várias acusações, e você fosse declarado inocente, justo. Você não vai pagar mais por aquela pena que você foi acusado. Alguém pagou ela no seu lugar. Você foi absolvido. Você foi considerado justo. Como se você não tivesse feito nada de errado. Nada para pagar. Mas você não é considerado justo por um juiz humano. Você é considerado justo pelo juiz dos juízes. Por Deus, o Todo-Poderoso. Ele te declara justo através do ministério do Espírito. Da glória da nova aliança. Ele te declara justo. Por quê? Porque você simplesmente escolheu crer no Filho dele. Aquele que ele entregou para morrer no seu lugar. Para pagar pelos seus pecados. Deus fez justiça. E os teus pecados foram punidos em Jesus Cristo. Para que você pudesse ser absolvido e receber vida. Para que, tomando a sua morte, você recebesse a vida dele. Essa nova vida. Isso é glorioso. Então, Paulo está falando, olha, se o ministério que trouxe condenação tinha glória, quanto mais esse, hein? Quanto mais esse ministério do Espírito, do perdão de Deus, pecador. Quanto mais glorioso você considera isso. É claro, a glória é muito maior, amém? A glória é infinitamente maior. E é isso que Paulo quer que a gente entenda. E ele queria que aqueles irmãos entendessem. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória comparado com a glória insuperável. Essa glória da nova aliança, essa glória do ministério do Espírito pela fé em Cristo, a glória é insuperável. Nada é mais glorioso do que isso. É isso que a palavra está dizendo. Não há nada mais glorioso do que essa glória, do que aquilo que Jesus fez por nós. Não há nada mais glorioso. Você quer ver a glória de Deus? Creia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Amém? Isso é glorioso. É insuperável essa glória, Paulo diz. E ele disse, se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquilo que permanece. Então, aquilo que estava desvanecendo era a glória que ficava no rosto de Moisés e ia embora. Então, se aquela glória, ela ia embora, quanto maior, hein? Quanto você considera maior a glória que fica? Ou seja, se Moisés tinha essa dificuldade de toda vez que ele saía da presença do Senhor, essa glória ia embora. Paulo e a palavra de Deus aqui está nos dizendo que em Jesus Cristo nós temos uma glória que nunca vai embora. Você está entendendo? Em Jesus Cristo nós somos abençoados ou transbordados com uma glória permanente. Uma glória que nunca some, que nunca nos deixa na mão. Nossa, mas eu pensava que quando eu ficava triste e ficava assim e ficava em condenação. Você está falando da glória da antiga aliança. Nós estamos falando agora da glória da nova aliança. E a glória da nova aliança, ela nunca vai embora. Não importa o que você sinta, não importa o que você faça. Estando bem, estando mal, se sentindo o homem mais justo e mais perfeito do mundo, ou se sentindo o homem mais miserável, mais pecador do mundo. A palavra de Deus fala que a glória que há naquele que crê em Cristo, ela é permanente. Ela nunca deixa você. Amém? Ela nunca deixa você. Nossas emoções vêm e vão. Nossas emoções são confusas. Se Deus deixasse a nossa vida espiritual por conta das nossas emoções, nós estaríamos perdidos. Porque hoje nós nos sentiríamos tão dignos do céu. E amanhã nós nos sentiríamos tão dignos do inferno.
A verdade é que nós somos dignos do inferno todos os dias das nossas vidas, mas a glória dessa nova aliança sobre as nossas vidas nos livrou do inferno para sempre. Louvado seja o Senhor. Isso é tão glorioso, meu irmão, isso é tão maravilhoso, que isso deveria causar uma explosão dentro de nós. Isso deveria nos mover a falar do Senhor e do amor dele aos quatro cantos da terra. Isso deveria nos fazer porta-voz de uma nova aliança. E quando nós realmente entendemos essa glória, quando nós realmente contemplamos essa glória, nós vamos ver no final dessa passagem, nós não conseguimos fazer outra coisa. Porque enquanto nós estamos debaixo do peso da antiga lei, nós não temos vida. Mas quando a gente se depara e aceita essa glória e crê de todo o coração nessa glória permanente da nova aliança, nada pode abalar você, meu irmão. Nada pode te colocar para baixo. Nada é maior do que a presença de Cristo na tua vida, que é inseparável, que é eterna. Amém? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina e é o que nós devemos crer. O versículo 12 nos fala, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Então, Paulo está falando, olha, então, portanto, diante disso que nós acabamos disso que acabou de ser exposto, disso que nós acabamos de ser confrontados, o que ele fala? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Como é que você mostra muita confiança? Você vai deixar que tudo te abale? Você vai deixar que as mentiras do diabo, as condenações de Satanás te façam sentir tão miserável, que te faça ficar prostrado? Eu não sirvo mais para o ministério. Eu não sirvo mais para nada, porque eu sou um idiota. Talvez você seja mesmo, mas você tem a esperança da nova aliança. Você não precisa ficar prostrado. Você pode se levantar e continuar marchando. Você entende? Você pode se levantar e continuar olhando para Jesus, seguindo Jesus, confiando, dependendo de Jesus. Você tem perdão em Jesus. Você tem graça, você tem renovação em Jesus. Nós temos muita confiança. Não importa quem você seja. Se você colocar sua fé em Cristo, você pode ter muita confiança. Porque essa nova aliança não é baseada no que você é capaz de fazer, ou no quanto você é capaz de ter sucesso. Essa nova aliança é baseada no que Cristo fez por você, em todo o sucesso que Ele teve na cruz do Calvário, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue e removendo todo o poder de Satanás sobre a tua vida. Foi isso que Jesus fez, é isso que a palavra de Deus nos garante, que Ele completou. Satanás não tem mais poder sobre você que crê em Jesus Cristo. Essa é a glória que te traz muita confiança. Amém? Hebreus 4,16 diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu oro e espero que você que você tenha a necessidade de ir ao trono da graça de Deus para receber ajuda e misericórdia todo dia. Eu oro que você realmente entenda a sua grande necessidade como homem, como mulher, como pecador, de não sair da presença do Senhor, de não deixar por nada o trono da graça de Deus, porque é ali onde nós encontramos misericórdia. Misericórdia é não receber a punição que merece. Onde nós encontramos graça. Graça é receber o favor não merecido. É onde nós encontramos ajuda. Não qualquer ajuda, mas a ajuda de Deus, que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Amém? Então, irmãos, se você tem a ousadia, toda a confiança de correr ao trono da graça de Deus para receber tudo o que precisa. Aliás, quando a gente fala correr ao trono da graça, é simplesmente reconhecer que essa glória, ela é permanente. Ou seja, se você é cristão, nascido de novo, se conhece Jesus Cristo como Senhor, o Espírito Santo habita em você,
pela palavra de Deus, essa glória permanente significa que você está 24 horas diante da glória de Deus. Essa glória não sai, essa glória não deixa você. Deus te ama tanto que Ele não tem como tirar os olhos de você, né? Nem por um segundo, nem por um segundo. Então essa glória não desvanece mais, ela é permanente, porque onde você está, o Senhor está com você. Versículo 13 diz: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Então veja só Paulo fazendo essa comparação. Olha, Moisés, ele cobria o rosto, não era só porque o povo não podia olhar, não era por compaixão do povo. Aqui o versículo 13 fala que ele cobria para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, para que o povo não percebesse que aquela glória dele, Moisés falou com Deus, né? Poxa vida, o cara tem intimidade com Deus, é ele e Deus, né? Ali um só, caramba, que intimidade, que coisa legal. Aí Moisés não queria que o povo falasse: ih, cadê Moisés a glória? Perdeu? Né? O que aconteceu, né, com você? Está mal? Não está mais assim com Deus? E aqui o versículo 13 nos revela a intenção do coração de Moisés. Ele cobria para o povo não ver que aquela glória ia embora. Ou seja, espera aí, Moisés, malandrinho você. Você não queria que o povo visse que você não é o cara, então? E é exatamente esse o ponto. Quando nós vivemos debaixo da antiga aliança, nós vivemos debaixo da religiosidade. Ou seja, nós temos um véu sobre nós. O véu significa uma máscara. O véu significa alguma cerimônia, algum ritual, algum status, ou alguma, sei lá. A gente pode olhar hoje no mundo e a gente vê tantas religiões e a gente sabe que cada religião usa algum artifício para parecer mais espiritual. Sim ou não? Cada religião usa algum artifício para parecer mais espiritual. Então, isso eu não estou falando só de católicos, né, de adventistas, eu estou falando de evangélicos em geral, eu estou falando de povo que fala que crê em Bíblia, de povo que fala que crê em Deus. Mas existe um véu, porque existem uns artifícios que as pessoas buscam para mostrar para as outras que elas são espirituais. Veja como eu falo, veja como eu oro, veja o tamanho da minha Bíblia, veja a roupa que eu uso, veja o que eu faço. Olha, eu não sou como esses publicanos, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como esses publicanos, eu não sou como qualquer um. Eu tenho a minha vida de oração. Eu vou à igreja todos os dias. E a gente sempre vai encontrar alguma coisa que é própria do coração humano, que é esse legalismo, né? essa busca de parecer mais espiritual do que é, ou essa hipocrisia, eu não sei qual a melhor expressão, mas você entende o que eu estou falando. É humano procurar alguma coisa para parecer mais espiritual diante dos outros. Todo mundo é igual a Moisés. Todo mundo tenta usar um véu para que ninguém veja essa glória que desvanece. Só que, a gente não está mais na antiga aliança. Essa glória não desvanece mais. Então o que nós estamos fazendo? O que as pessoas estão fazendo? Não há mais necessidade de véu, de rituais, de cerimoniais, de artifícios para mostrar que somos espirituais, irmãos. Se essa glória aqui está falando que ela permanece, do que a gente tem medo? Por que temos medo? Nós temos que ter ousadia e segurança nessa glória. Essa é a fé do Evangelho. É por isso que somos ousados como leão, a palavra de Deus fala. O justo é ousado como leão. Não é por causa dele, mas é por causa da glória dessa nova aliança que permanece, que não vai embora. Então, nós não precisamos de recorrer a artifícios para mostrar que nós somos mais espirituais, ou mais corretos, ou mais ortodoxos do que qualquer um. Porque a glória dessa nova aliança está baseada em Jesus Cristo, no sacrifício dele na cruz por nós. E ponto final. Eu não sei que horas são, mas não sei quanto tempo eu tenho. A gente está indo lá. Versículo 14 e 15 diz assim:
Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Veja, Paulo está dizendo aqui que, na verdade, a mente deles, a mente daqueles que leem Moisés, ele está falando dos judeus, é claro, aqueles que estão agarrados à antiga aliança. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, não adianta. As pessoas que têm um véu de religiosidade sobre os olhos dela, isso só pode ser retirado se Jesus retirar. Não importa o quanto você prega, o quanto você tenta convencer as pessoas. Não há mais necessidade disso. Você é livre disso. Que você está se colocando debaixo de um jugo desnecessário. E a pessoa ela não consegue ver. Ela continua pensando que Deus vai ter uma balança de boas obras e más obras no final, que vai dar a ela a garantia do céu. Um véu cobre os olhos dela. Mas quando alguém se converte, o véu é removido. Quando a pessoa contempla a glória da nova aliança, somente aí o véu é retirado. Ela pode ver, ela pode contemplar. Meu Deus, agora eu entendo, agora eu vejo, agora eu sei. Nunca mais essa pessoa é a mesma. Todos que nasceram de novo, todos que conheceram e contemplaram a glória dessa nova aliança jamais podem ser o mesmo. Porque isso aqui é radical. Isso daqui revolucionou. E revoluciona até hoje o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Ele é o único que transforma a vida, é o único que dá vida ao pecador, é o único, não há nada mais glorioso do que isso. Então, versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que orar para que Deus possa desvendar os olhos das pessoas, para que o Senhor possa revelar a elas a glória dessa nova aliança, o poder que há em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então veja, isso nos leva de volta ao começo do estudo. Ora, o Senhor é o Espírito, isso quer dizer o quê? Que da mesma forma que o Pai é Deus, o Filho é Deus, Paulo está dizendo, o Espírito Santo é Deus. E ele está falando, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus habita em nós pelo seu Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Não há mais necessidade de recorrer aos véus, à religiosidade, para se sentir espiritual, para se sentir digno de Deus, para se sentir alguma coisa boa. Você não precisa mais disso. Tudo que você precisa é colocar teus olhos em Jesus. É crer no que Jesus fez por você e crer no que a palavra de Deus fala para você. E ele fala, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você é livre de todo o peso, todo o fardo da religiosidade. Você é verdadeiramente livre. Algumas pessoas interpretam tão errado esse versículo, elas falam assim, olha, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Isso quer dizer, elas interpretam assim, você pode ir à loucura, né? Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E aí começa a dar cambalhota, aí começa a dar salto mortal com a gilete na mão. E não, vocês dão risada, mas eu já tive em locais onde a pessoa estava ministrando louvor e ela falava, nossa, vocês são muito frios, vocês são muito parados, onde o Espírito do Senhor está, e a liberdade, ela começava a dar cambalhota, e aí você fala, meu Deus, isso daí é liberdade? Eu estou fora, então. Então, eu estou fora. Essa liberdade aí, eu não quero. Desculpa, mas é muito estranha para mim, é muito bizarra, né? É uma liberdade bizarra demais para fazer parte. Mas é como as pessoas interpretam isso, né? E é triste, né? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Entendendo o contexto da passagem, não tem nada a ver com o que as pessoas estão querendo dizer quando elas falam isso. Mas isso acontece, né? Bom, mas agora você sabe que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você não precisa voltar à religiosidade, você é livre porque você está 24 horas na presença de Deus. O que eu falo para as pessoas, quando alguém fala uma coisa dessa, eu falo assim, então quer dizer que se
A liberdade para você na presença do Senhor é só quando você se junta com a igreja, com os irmãos e começa a ir à loucura? Então você tem que fazer isso no trabalho, você tem que fazer isso na escola, você tem que fazer isso na feira, na rua, né? Porque a glória permanece, a glória não vai embora. Então, se a presença do Senhor é a liberdade, você tem a liberdade de fazer isso em todo canto. Vai e faz, né? Faz, não faz. Por quê? Porque não tem nada a ver com o Espírito, né? Tem a ver com essa... com a carne mesmo, a vontade do homem de fazer show, né? Então, nossa, não sei se eu peguei pesado, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, não é? Liberdade, eu sempre falo, liberdade é quando eu posso levantar e estender minha mão, e quando eu posso me ajoelhar e colocar meu rosto em terra. Eu tenho essa liberdade. Eu tenho liberdade quando eu quero orar calado e quando eu quero orar em voz alta. Isso é liberdade. Liberdade não é uniformidade, né? Liberdade não é um começar a correr aqui e outro fazer fila indiana correndo atrás. Isso não é liberdade, tá bom? Você tem essa liberdade, mas você tem a liberdade de não fazer isso, né? Cadê o Diego? Eles têm, Diego, liberdade aqui? Bom, não sei. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Versículo 18, e a gente vai concluir. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então presta bastante atenção nessa parte final, que Paulo está nos dizendo, ou que o Espírito Santo de Deus está nos falando essa noite. Todos nós que com a face descoberta, o que quer dizer a face descoberta dentro do contexto? Sem véu, né? Todos nós que estamos agora nessa nova aliança, contemplando a glória que permanece, sem véu, sem religiosidade, sem artifícios para mostrar ser mais espiritual do que os outros. Então, todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Quando ele fala contemplar a glória do Senhor, significa não apenas olhar, mas olhar com atenção, olhar com admiração. Quando você contempla, você não contempla uma coisa que... Não, você contempla alguma coisa que te traz maravilha, te deixa maravilhado, que te deixa, né, sem palavras, né? Então ele está falando, olha, todos nós com a face descoberta, sem véu, podemos contemplar a glória do Senhor, que é permanente. Ele fala aqui, segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Então, quando eu e você, irmãos, nós estamos olhando para Jesus, contemplando a glória de Jesus, a santidade de Jesus, a beleza de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, o poder de Jesus, a pureza de Jesus, tudo que Jesus é. Quanto mais nós contemplamos, aqui está dizendo, nós estamos sendo transformados. E quando fala de contemplar, volta lá para o início de relacionamento. Lembra de Moisés na presença de Deus sem véu? Sendo ele mesmo. Tudo que ele era, tudo que ele tinha, era isso que Deus via, era isso que ele era. E ele não tinha medo, porque ele estava diante do Senhor. Da mesma forma nós, que não precisamos da religiosidade, sem o véu, nós contemplamos a glória do Senhor. Nós estamos contemplando a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Nós não temos medo, porque Jesus já viu que nós éramos e escolheu nos amar e morrer no nosso lugar. Exatamente porque nós não somos aquela grande coisa, foi que Jesus veio e morreu por nós. E é por isso que Ele nos ama. E é por isso que nós temos plena liberdade. E é por isso que nós nos aproximamos sem medo. Porque nós não temos medo de que o Senhor veja quem nós somos. Porque diante do Senhor todas as coisas são nuas e patentes. Todas as coisas são nuas e patentes aos seus olhos e Ele nos ama. Então nós temos essa liberdade, nós temos esse livre acesso constantemente na presença do Senhor. E isso fala de relacionamento, né? Esse livre acesso fala de relacionamento. À medida que eu e você nos relacionamos com Jesus, nós estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Isso quer dizer, nós estamos nos tornando mais parecidos com Ele, né? E aí fala aqui no final, com glória cada vez maior. Ou seja, a glória do Senhor, quando nós estamos nos relacionando com Jesus, a glória dele, ela não só contagia a gente como Moisés e depois vai embora, ela nos transforma, é uma metamorfose que está acontecendo. Você já não é mais o mesmo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás ou de quando você conheceu o Senhor,
porque essa glória permanente, ela está te transformando, ela está te moldando. Isso não é algo que você está fazendo, é algo que o Senhor está fazendo. À medida que você contempla a glória dele, ele está te transformando. E isso é glorioso, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, o qual habita dentro de você. Então, conclusão: se relacione com o Senhor, ouça o Espírito, seja guiado pelo Espírito, ande em Espírito, tenha grande intimidade com Jesus e curta a transformação que o Espírito Santo está fazendo na sua vida.